que alguns têm medo de ler. Apocalipse, capítulo 22. Amém? Apocalipse, capítulo 22. A última, isso é fácil, irmãos. Último capítulo da Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está gravando hoje? Então, seja bem-vindo. Você também está no YouTube, está em casa, em nome de Jesus. Fique à vontade aí para ouvir a voz do Senhor. E um dia, venha nos visitar. Amém? A nossa igreja Vida Nova, Piracicaba, será muito bom ter você conosco aí também, em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar do Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 6. Amém? A partir do versículo 6. Que diz assim: disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que veio sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou um servo teu, dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue justo fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que veio sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra. Que seja a revelação do alto, Senhor, que eu esvazio de mim mesmo, para que o Senhor possa falar com a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje a gente vai falar um pouco sobre eu e minha família, você e sua família, dizendo: vem, Jesus. Vem, Jesus. Repita comigo: vem, Jesus. Venha. Está chegando a hora, irmão. Está chegando. O tempo está se abreviando. E o dia de encontrar o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está chegando. No nome de Jesus. Quem espera esse dia? Então nós, como igreja, temos que dizer: vem. Vem. Em nome de Jesus. Irmãos, a gente falar sobre família e volta de Jesus, com certeza não é um tema fácil. E só de falar sobre família também já não é um tema fácil, porque cada um tem a sua família, cada um foi criado de um jeito, cada um de uma forma diferente, cada um, se for na sua casa, for na minha, cada um às vezes tem um horário diferente, tem uma rotina diferente, mas todos nós temos algo que nós precisamos em comum. Nós
precisamos da glória e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo dentro da nossa casa. Independente do que nós somos, daquilo que temos, nós precisamos de Jesus. E uma coisa que nós temos que ter certeza, dentro da nossa casa, dentro da igreja, dentro do nosso trabalho, seja onde estiver, nós temos que saber que um dia Jesus Cristo vai voltar nos buscar. Não importa se você está na sua casa, não importa se você está aqui nesse momento, onde você estiver, onde seja o seu ambiente, onde seja seus amigos, aonde você for durante a semana, você tem que entender que um dia a trombeta vai tocar e Jesus Cristo vai vir nos buscar. Por isso que é tão importante, irmãos, nós termos um ambiente familiar saudável. Por isso que é tão importante nós termos um ambiente familiar que seja agradável, não a mim, mas um agradável não só a minha esposa, não só agradável a meus filhos, mas um ambiente agradável a Jesus. Para que um dia todos nós, eu, você, nossa família, seu pai, sua mãe, seu irmão, você, sua esposa, possam dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui, estamos prontos. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E nesse texto, irmãos, ao qual a gente vai pregar, vai desenrolar um pouco, a pregação nesse texto um pouco, no versículo 17, a Bíblia está dizendo isso: o Espírito e a noiva dizem... Não saiu ainda. Vamos ler de novo. O Espírito e a noiva está dizendo: vem. Vem. E esse tem que ser o grito da nossa família: Senhor, vem. A sua família tem que saber que um dia Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. E dentro das quatro paredes da sua casa tem um pedacinho dela. Tem um pedacinho da igreja de Cristo. Mas Júlio, você está falando, só que em casa só tem eu. É só de um que ele precisa para ser igreja. Ele não precisa de todo mundo. Ele precisa de um. Um que ore, um que busque, um que seja intercessor ali, um que ouça a palavra, um que leia a Bíblia, um que fale de Jesus, um que na hora do café fala: esquecemos de algo importante aqui, vamos orar? Alguém que na hora do almoço fale: está tudo legal, está tudo lindo, tudo maravilhoso. Espera aí que eu tenho que chamar Jesus para esse momento, porque Ele nos deu arroz, nos deu feijão, nos deu macarrão, nos deu a carne. Ele precisa fazer parte desse convívio. Vamos orar. Preciso de alguém que fale lá para domingo, meio-dia, fala: nossa, o almoço tá bom, tá legal. Minha irmã, vamos no culto hoje comigo? O Senhor quer falar com você. Ele precisa de só um que fale assim: meu esposo lindo, maravilhoso, você é uma bênção na minha vida. Queria tanto você no culto hoje comigo, mas nós estamos adorando o Senhor juntos. Ele precisa só de um para dizer: meu filho, minha filha, eu amo tanto vocês que eu quero vocês no céu comigo. Vamos louvar e adorar o Senhor hoje. Talvez você recebeu esse convite hoje. É de alguém que ama muito você, que é o amor mais perfeito do mundo. É quando alguém te convida para estar com Jesus. Talvez te convide para ir para os Estados Unidos, o melhor lugar que você podia estar no mundo. Ainda não é o lugar mais bonito e mais lindo do mundo. A presença de Deus é o lugar mais importante que alguém pode te convidar para estar. Se você recebeu esse convite, essa pessoa te ama muito, e ela está sendo igreja na sua casa. E você não está aqui à toa. O Senhor tem um plano na sua vida. Jesus tem um projeto na sua vida. Você acha que respondeu ao convite de uma pessoa, mas é Ele que te convidou, porque Ele tem um plano para você. Ele não quer te ver mais longe. E sabe, família, esse tempo está se acabando. Você sabia? Esse tempo está se acabando. Irmãos, eu não vivi em outras gerações. Eu não sei o quão perto Jesus parecia estar há tantas gerações. Mas na nossa não parece que Ele está muito perto. Na nossa parece que Ele está muito perto. Pode ser a qualquer momento. Quando você vê as profecias e você vê Apocalipse, você estuda, você fala: Senhor, se for hoje não tem nada de errado.
poderia começar a grande tribulação tranquilamente, com a tecnologia que precisa, as pessoas que governam o mundo, tudo já está pronto. Nós estamos na iminência de uma guerra, irmãos. Uma guerra que pode ser a abertura de tudo isso. Se começar essa guerra, imagina, irmão, Jesus pode voltar a qualquer momento. E a pergunta que não quer calar é: se Ele voltar, você vai? Você sobe? Eu não sei porque eu estou falando isso, irmão. Não era isso que eu ia falar. Mas eu sei que para alguém Jesus tem um plano aqui essa noite. Para alguém o Senhor te convidou. Não foi uma pessoa. O próprio Jesus está te convidando, falando: opa, meu querido e minha querida, eu estou voltando. Eu quero você comigo. Eu quero você comigo. Irmãos, nessa caminhada, nós temos a ajuda de uma pessoa muito importante, que está descrito nesse livro, nesse versículo, que é o Espírito Santo de Deus. O versículo diz que o Espírito, em primeiro lugar, qualquer versão que você ler vai estar sempre em primeiro lugar o Espírito. O Espírito Santo e a noiva. Quem aqui é noiva de Cristo? Cadê os homens aí? Os homens levantam a mão, hein? Cadê as noivas de Cristo aí? Estamos noiva, em nome de Jesus. Nós temos que ter uma parceria com uma pessoa muito importante. Uma parceria com uma pessoa muito importante. A igreja precisa ter uma parceria com o Espírito Santo. Porque Ele é que está nos preparando para esse momento. E nós temos que ter uma parceria com o Espírito Santo muito grande. E é interessante que no texto não fala assim: e o pastor e a noiva dizem: vem. A Bíblia não diz Vida Nova, Piracicaba e a noiva dizem: vem. Não diz meu esposo, minha esposa que fala sobre Jesus para mim todo dia e a noiva dizem: vem. Ele está falando com o Espírito Santo, o Espírito e a noiva dizem: vem. Todas essas pessoas que o Senhor coloca no nosso meio, dentro da igreja, nos lugares para falar para nós sobre Jesus, são pessoas que o Senhor levanta através do Espírito Santo. Porque a nossa maior comunhão, o nosso maior respeito, o trabalhar de Deus na nossa vida é por Ele, é pelo Espírito Santo de Deus. E nós juntos nessa parceria temos que dizer, a igreja de Cristo, dizer: Senhor, vem, vem Jesus. Porque esse é o grito que o Espírito Santo está fazendo. O Espírito Santo nos prepara para a volta de Jesus. E essa noite o Espírito Santo quer trabalhar na sua família, na sua casa, porque Ele não quer que nenhum se perca. Ele não quer que nenhum se perca. Ele quer que todos digam: vem, vem Jesus, vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus. Existem duas coisas muito importantes na vida do crente, irmãos. Você tem que entender as duas coisas mais importantes para o crente. As duas notícias mais importantes. A primeira é que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e nos deu vida, nos deu salvação. A segunda notícia mais importante para o crente é que um dia Ele virá nos buscar em nome de Jesus. Essas duas notícias mais importantes do crente. E essas duas notícias mais importantes que a gente tem que levar para todo mundo é que Jesus morreu na cruz e virá nos buscar. A mensagem é tão simples, né, irmão? A gente às vezes se coloca em uma confusão nela. Às vezes a gente complica essa notícia. Mas ela é tão simples, tão objetiva, e que pode mudar a vida de muitos. A vida de muitos. Por isso essa noite, querido, abra o seu coração. Abra ali a sua casa, a sua família, para a obra que o Senhor quer fazer dentro dela, em nome de Jesus. E essa obra é tão importante, é tão grandiosa, irmãos, que
A continuação do texto é muito importante. Porque aquela obra que o Senhor está fazendo na sua vida, na vida da sua família, não é só para você. Alguém vai escutar esse grito da igreja e do Espírito Santo. Quando está dizendo Espírito e a noiva estão dizendo vem. Ele continua no texto dizendo assim: aquele que ouve também esse grito, diz o quê? Muita gente disse bem. Quem ouve diz o quê? Vem. Vem. Irmãos, aqui está um segredo muito importante. Quem está ouvindo? Ou quem vai ouvir? Quem vai ouvir? O grito da noiva e do Espírito dizendo vem. E essas pessoas que ouvirem também vão dizer vem. Aqui está falando do chamado da igreja, irmão. Do chamado que o Senhor tem na nossa vida, de levar o Evangelho para outras pessoas. As pessoas vão olhar a igreja dizendo: Senhor Jesus, a gente não ama as coisas dessa terra. É muito lindo o que o Senhor fez em toda a nossa vida. Eu amo minha casa, amo minha família, meu trabalho. Mas o mais importante aqui é que se o Senhor vai vir. Vem, Jesus. E a Bíblia está garantindo em Apocalipse que as pessoas vendo isso vão dizer: então vem em mim também. Porque as pessoas estão carentes dessas duas notícias: de que Jesus veio para salvá-las e que um dia virá para buscá-las. Esse é o grito das pessoas lá fora, irmão. É saber para onde vão, o que vai acontecer. E qual é o chamado da igreja, da minha família e da sua família? É as pessoas olharem para ela e dizer assim: vem, vem Jesus. Nosso chamado é as pessoas olharem para a igreja e olhar para a igreja e falar assim: vem, vem Jesus, vem na minha vida, porque eu também quero ir para o lugar onde esse povo está indo. Quem ouvir isso de nós também vai dizer vem. Só que isso passa por um processo muito importante, não somente na nossa casa. Porque será que as pessoas estão olhando para nós e estão dizendo vem? As pessoas estão olhando para a nossa casa e dizendo: Jesus, eu quero esse Jesus que está dentro dessa família. Eu quero esse Jesus que está dentro desse companheiro meu de trabalho. Eu quero esse Jesus que está falando através da igreja de Cristo. Eu quero esse Jesus. Aqueles que ouvirem o grito do noivo, o Espírito Santo vai dizer vem. É garantido, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos ter junto nesse grito, irmão, pedindo a volta de Cristo. Pedindo a volta de Cristo. Mas é nítido, irmão, que as pessoas precisam ver em nós Jesus. E sabe, irmãos, a gente, quando as pessoas estão olhando para a nossa casa, para a nossa vida, será que eles estão dizendo: Senhor, volta Jesus? Ou está dizendo: vem Jesus? Sabe qual é a diferença? Quando a pessoa está dizendo: volta logo, e Jesus está dizendo: nossa, cara, esse meu vizinho que é crente, meu Deus do céu, volta logo para pegar ele. Não vem não, volta logo para levar ele, porque o jeito dele falar com todo mundo, o jeito que ele fala com sua esposa, com seus filhos dentro de casa, volta logo levar ele, porque ninguém aguenta ele no condomínio, porque ninguém aguenta ele no trabalho, porque ninguém aguenta ele dentro de casa. Volta logo, Jesus, e leva essa pessoa. Ou as pessoas têm olhado para nós e para a nossa casa dizendo: Senhor Jesus, vem. Eu quero ouvir o que essa pessoa tem para falar. Sabe, irmãos, a gente não nasceu numa família perfeita. Nós não nascemos numa família que é tudo que nós queríamos e desejássemos, nós tínhamos. Não, mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de Jesus dentro da nossa casa,
e transformou a nossa vida, transformou o nosso ser, transformou a nossa atitude. E as pessoas, quando veem essa mudança, vão dizer: vem. Temos que tomar uma decisão hoje. Qual mensagem nós temos que passar através da nossa vida, da nossa família? Vem Jesus? Ou as pessoas vão pedir: volta logo, Jesus, tira essa pessoa daqui, volta logo, porque ninguém mais aguenta. Por isso, em nome de Jesus, irmão, o Senhor tem planos para mim e para a sua família, em nome de Jesus. Planos de prosperar, planos de ter o melhor para o seu filho, para a sua filha, planos de dar uma moradia bacana, de um carro legal. Glória a Deus, amém. Se não der também, glória a Deus. Mas a maior promessa que tem como igreja não é essa. A maior promessa que Ele tem para a igreja é que Ele vai buscar, e que nós temos que estar prontos para isso. Independente do que você tenha, o quanto você tenha, isso não vai fazer diferença na volta de Jesus. Não vai fazer nenhuma diferença quantos carros você tem. Não vai fazer diferença quantas casas de aluguel você tem. Não vai fazer diferença, porque no céu toda a honra é para Ele, toda a glória é para Ele, todo louvor é para Ele, tudo que nós somos é para Ele, e nós viveremos para Ele. Mas nós podemos negligenciar o nosso chamado como igreja. O Senhor chamou a minha família e a sua, irmão, para ser referência. Deus chamou a nossa família para ser referência. É isso que Ele está falando. Deus chamou a igreja, a noiva de Cristo, para ser referência. Quando as pessoas olhassem e falassem: eu quero ser igual a eles, eu quero ter uma família igual a eles, eu quero ter uma atitude igual a eles, eu quero ser correto igual a eles, eu quero seguir o que eles estão falando, eu quero ser Jesus que eles estão falando. E seguindo o texto aqui, irmãos, ele diz, aquele no versículo 17, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida, de graça. Sabe, irmãos, ele está citando uma outra passagem da Bíblia. Esse texto não é só de Apocalipse, ele está citando Isaías 55. Se puder abrir a sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 55, versículo 1. Diz assim, 1 e 2. 55:1. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Quando ele diz aqui Apocalipse, irmãos, venha, você que tem sede, venha. Ele está citando esse versículo: vinde todos vós que tem sede, venham às águas. Ele está falando da graça do Senhor. Ele está falando, mesmo se você não tiver dinheiro, venha e compra. Venha e compra algo para beber e para comer. Porque aquilo que o Senhor tem para nós não tem preço, é de graça. Você só precisa dizer: Senhor, eu quero, eu aceito. É isso que o Senhor tem para a minha vida e para a minha família. É isso que eu quero, é de graça. E quando Ele fala: bem, compra vinho e leite, é uma coisa muito importante, irmãos, porque vinho na Bíblia é alegria, satisfação. Ele está dizendo: venha, compra de mim a verdadeira alegria. Se você tem sede de Deus, sede, vem e compra de mim, porque eu tenho a verdadeira alegria.
Em Jesus nós estamos suprindo toda a nossa alegria, irmão. Quem é mais feliz aqui com Jesus do que era antes? Com certeza, irmão. Nosso sorriso está no nosso rosto, porque nós temos o Redentor, o nosso Salvador. E quando ele fala de leite, irmão, ele está falando de algo que sustenta a nossa vida por dentro. O leite tem essa função. Você toma leite, se sente satisfeito, você se sente forte. O leite faz bem para nós por causa disso, nos sustenta. Ele está dizendo para nós: eu consigo te sustentar por dentro plenamente. Eu tenho sustento. Compra de mim que é de graça. É de graça. A alegria e a sustentação sua por dentro, aquele que vai fazer você ficar totalmente pleno dentro de você, é de graça. Mas muitas vezes a gente escolhe comprar o pão no lugar errado. Agora diz aqui: você gastar dinheiro naquilo que é bom, no vosso suor, naquilo que não satisfaz. Mas em vez disso, a gente aprendeu no mundo que a gente tem que comprar pão no lugar que não satisfaz a gente. A gente às vezes compra, gasta nosso dinheiro, gasta nossa vida buscando as coisas que não vai satisfazer, que não vai dar alegria plena do Senhor em nossas vidas, na nossa família. E principalmente, irmãos, nós, os homens de casa aí, os guerreiros do Senhor aí, você precisa saber muito bem onde você vai colocar o seu dinheiro para a sua família. Não é dinheiro só que eu estou falando. Compra o pão no lugar certo, onde vai satisfazer a tua casa. Compra o pão no lugar certo, na presença de Deus, na palavra de Deus, buscando ao Senhor. Quer resposta para a sua casa? Quer resposta para os seus problemas? Quer a mudança da vida dos seus filhos? Busca pão no lugar certo, na hora certa, em coisas que vão satisfazer você. Sabe, irmãos, deve ser muito ruim você ter muito dinheiro, comprar tudo que você quiser e não se sentir satisfeito, não se sentir pleno, não se sentir feliz. Mas a presença do Senhor Jesus dá uma felicidade plena. A sua família pode ser diferente, você pode ser diferente e encontrar plenitude no Senhor. Encontrar plenitude. Mas precisa estar com sede. Precisa estar com sede. Aí ele está dizendo para tanto a igreja e o Espírito dizendo vem. As pessoas que tiverem ouvido vão dizer vem. Agora ele diz os dois grupos. Quem tiver sede nesses dois grupos, eu vou dar de graça a água da vida. Venha. Quem está com sede aqui hoje, irmão? É isso que Jesus veio aqui hoje. Se veio ver, se você veio assistir algo, você está perdendo. Tem coisa na TV muito melhor. Nós não viemos assistir, nós viemos aqui que nós estamos sede de Deus. Nós viemos aqui porque nós viemos buscar algo muito maior do que aquilo que a TV, o shopping e as coisas lá fora podem nos oferecer. Nós viemos ser saciados por dentro, receber a alegria verdadeira, a presença de Deus que pode mudar a nossa história, a nossa realidade. Por isso nunca venha neste lugar, irmãos, para assistir nada. Venha neste lugar para participar de uma adoração ao Senhor dos Senhores, ao nosso Deus. Venha para adorar esse Deus. Você e sua casa. Ensine os seus filhos a não assistirem culto. Fala, você não veio aqui assistir. Você veio para participar dessa adoração que todos nós estamos dando ao nosso Deus. Você veio servir, não é um trabalho normal, um trabalho comum. Você veio aqui servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o autor e consumador da nossa fé. Por isso tem que ser com excelência. Tem que ser o melhor que você pode oferecer. Porque não é o seu trabalho que você está ganhando dinheiro. É o trabalho que Ele já te fez, aquilo que é mais importante. Te deu a vida eterna. Só pela vida eterna, irmãos, nós podemos servir Ele pela vida toda. Pela vida toda, porque Ele nos tirou de onde nós estávamos.
e nos colocou no reino da sua luz, no seu reino, em nome de Jesus. Por isso creia e tenha sede. Tenha sede de Deus. Busque neste lugar com sede. Venha nos domingos, nas terças, nas casas, nas quintas-feiras. Venha com sede de Deus. Venha com sede, venha para buscar algo. Nós vamos ter muito pouco para oferecer, muito pouco, quase nada. O Senhor é que faz toda a obra. Ele é o nosso Redentor. Lembre-se, quem está dizendo vem é o Espírito e a noiva, não é quem está aqui. Quem está aqui também está dizendo como noiva: Senhor, vem. É o Espírito Santo, irmão. É Ele que está operando neste lugar. Conecte seu coração com Ele. Se alimente em nome de Jesus dele. Em nome de Jesus, nós somos só um instrumento de Deus para aquilo que Ele quer fazer em nosso meio. Você pode dizer: Júnior, o que a gente faz então? Como que a minha família, eu e minha família podemos dizer vem para o Senhor? Eu queria explicar dentro desse texto, explicar dentro desse final que o Senhor dá para o Apocalipse. Quando alguém está escrevendo uma carta, irmãos, ele deixa ali no final as suas últimas orientações e aquilo que é mais importante. E aqui em Apocalipse, Jesus está fazendo a mesma coisa. O Senhor está terminando a carta das cartas, a Bíblia Sagrada, mas não só a Bíblia, mas o Apocalipse, dizendo algo muito importante para nós, que como família, como igreja, nós devemos guardar no nosso coração e seguir. Primeira coisa, irmão, que a gente vê nesse texto, no versículo 6, que ele fala. Vamos para o versículo 7, vai mais rápido. Ele está dizendo: eis que veio sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Primeira coisa que eu estou dizendo para você, para mim e para você: acredite no que esse livro está dizendo. Você e sua família têm que acreditar, tem que viver isso, porque parece que ele está demorando, parece que já se foi 2000 anos, parece que nunca vai acontecer, mas ele está dizendo: guarda bem o que está escrito aqui, guarda bem no seu coração, fala para a sua família o que esse livro diz, leia esse livro, estude esse livro, comente com seus filhos, comente com sua esposa, com seu esposo, comente com seus amigos, seus tios, seus parentes de longe, comente, guarda a palavra deste livro, porque ele virá, não vai demorar, ele vem sem demora. Para nós parece estar demorando, mas para Deus não está demorando. Os dias do Senhor não são como os nossos dias. Ele está dando oportunidade para que todos se salvem. E hoje está dando oportunidade para alguns que estão aqui. Ele está te dando essa oportunidade, porque se ele vir amanhã, hoje você ouviu a palavra e dizia: bem, venha, se conserte, vem que ainda dá tempo, vem que dá para voltar, vem que dá para aceitar Jesus, vem que ele ainda pode morar dentro de você. Ele pode fazer a obra da redenção no seu coração, em nome de Jesus. Mas por favor, querido, guarda a palavra dessa profecia, guarda bem firme no seu coração. Nos momentos de dificuldade, no momento que você estiver passando qualquer dificuldade na sua vida, na sua casa, lembre-se: o meu Redentor virá me buscar. Isso pode passar um piscar de olhos, como a Bíblia diz. Isso pode sair num piscar de olhos, pois ele virá sem demora. O nosso Redentor vive, em nome de Jesus. Mas eu não posso guardar, querido, eu falo isso algumas vezes, eu não posso guardar aquilo que eu não sei. Eu não posso guardar uma informação que eu não tive. Eu não posso guardar algo que eu nunca li. Eu não posso guardar só aquilo que me falaram.
O Senhor quer que nós estudamos e vimos e leiamos a palavra de Deus. Guarda as palavras deste livro, mas o livro que eu não sei. Como que eu vou guardar algo que eu não sei? Então, por isso, em nome de Jesus, nós precisamos guardar, irmãos. Nós precisamos ler a palavra, estudar a palavra, nos debruçar na palavra de Deus, para que nós possamos guardar em nosso coração as palavras que ali estão escritas, para que nós não possamos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Sabe, irmãos, aquilo que a gente ouve, a gente guarda muito pouco. Aquilo que a gente lê, medita, a gente guarda muito mais. O Senhor opera através daquilo que a gente lê, daquilo que a gente observa na palavra de Deus. Irmãos, há segredos na palavra do Senhor que Ele quer revelar só para você. Há coisas que Ele quer falar que ninguém nunca falou. Você sabia? Irmãos, eu amo participar e ouvir uma pregação, mas quando eu estou em casa, ler o versículo, o Senhor fala, sempre só para você. Quando Ele dá aquele sinal e fala, opa, isso eu falei com você. Esse versículo é para falar com a sua pessoa. Como é isso maravilhoso, irmão, quando a gente lê a palavra de Deus e ela fala conosco. Como é maravilhoso quando a gente medita na palavra do Senhor e Ele fala exatamente o que você está passando. Por isso, em nome de Jesus, guarda a palavra desse livro na sua vida, em nome de Jesus. E continuando, no versículo 8, no finalzinho, ele diz uma frase muito importante, 3 palavrinhas, que a gente precisa entender na nossa família, entender na nossa casa. Adora a Deus. E somente a Deus. Sabe, irmãos, João estava na frente daquele anjo, ele foi para adorar o anjo falou, opa. Eu sou conservo igual a você. Eu sirvo a Deus igual a você serve. Não é eu que você tem que adorar. Adora somente a Deus. Adora somente a Deus. Somente a Ele, irmãos. Na palavra de Deus e na nossa vida, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E a nossa adoração tem que ser somente para Ele. Por isso que Deus, esta noite, irmãos, quer restaurar o altar de adoração na nossa casa. Ele tem que ser o primeiro, o único a ser adorado naquele lugar. Em nome de Jesus. Vou te contar uma história na Bíblia. Comecei a contar uma na quinta-feira. E essa história continua. Na vida de Gideão, irmãos. Eu tenho estudado livros sobre a vida de Gideão. O primeiro passo nós vimos na quinta-feira aqui. O Senhor o chamou e mostrou aonde Israel tinha caído. Sabe qual a segunda coisa que Deus fez antes de dar a vitória dos 300 para Gideão? Lá em Juízes 6 ele fala para Gideão: Gideão, antes de fazer qualquer coisa, dentro da casa do seu pai tem um altar de adoração para Baal ali, e você vai derrubar aquele altar para Baal, vai tirar. Tinha um pedaço de madeira que eles adoravam também, que está do lado do altar de Baal. Você vai destruir tudo aquilo e vai construir um altar na casa do seu pai, um altar para minha adoração. E ali vai entregar ali 2 bois de sacrifício e adoração para mim de noite, de madrugada. E Gideão pega 10 pessoas, servo deles, e vai lá e derruba, quando todo mundo estava dormindo, na casa do seu pai, na casa da sua família. Derruba aquele altar e constrói um novo altar de adoração a Deus, para que assim o Senhor pudesse fazer e dar a vitória para Gideão naquela batalha dos 300. Irmãos, o Senhor começou a mudança dentro da casa de Gideão primeiro, para depois dar a vitória fora. Então o Senhor às vezes quer
consertar nosso altar de adoração dentro de casa para nos dar algumas vitórias lá fora. Mas você pode dizer: Júnior, na minha casa não tem altar para Baal. Não tem altar de adoração. Irmãos, o altar só mudou de nome. Só mudou de nome. A gente tem que tomar cuidado para não colocar coisas dentro de casa, porque a gente gasta tempo adorando aquilo. Sabe, irmãos, 3 coisas, vou te ensinar 3 coisas que normalmente as entidades ou qualquer tipo de santo quer. 3 coisas: um lugar para ser adorado. Segundo, tempo de adoração. Terceiro, investimento. Você vai gastar dinheiro naquilo. 3 coisas que normalmente uma entidade quer, ou qualquer outra coisa que você vai adorar, ele quer: o lugar para ele estar adorando, ser adorado, tempo, dinheiro. Essas 3 coisas. Pode ver, todo mundo que vai lá fora, ou já participou de outras religiões, sabe disso. Sempre pede alguma coisa, você tem que comprar algo, dar alguma coisa, dar algum dinheiro. Você tem que ter tempo para ficar naquele lugar. 1 hora, 2 horas, 3 horas. E tem que ter um local para ele. Por isso nós temos que meditar nessa noite. O Senhor está falando comigo, com você. Na sua casa, como que você gasta o seu tempo? Como você gasta o seu dinheiro? Onde você tem gasto o seu tempo na sua casa? Cuidado para que a gente não faça um altar de adoração no nosso celular. Cuidado para que o altar não seja o seu notebook. Cuidado para que o seu altar de adoração não seja o seu trabalho, onde você gaste todo o seu tempo, todo o seu dinheiro, tudo que você é, tudo aquilo que você tem, só para aquilo ali. E o Senhor falou para Gideão: Gideão, tira tudo, derruba tudo sem ninguém ver. Sabe por quê? Porque o seu pai não ia fazer isso. As pessoas que moravam na casa não iam fazer aquilo. E ele ia fazer de noite ainda para ninguém ver, porque as pessoas não iam deixar ele tirar. Já fazia parte da casa aquilo ali. Baal e adoração para aquilo ali já fazia parte daquele lugar. Eles não iam deixar tirar. Tanto que quando ele tirou, todo mundo que estava na casa dele foi em cima dele de manhã e falou: peraí, quem derrubou esse altar? Quem tirou esse altar nesse lugar? Vamos matar. Quem foi o Gideão? Então vamos matar ele. Pegaram perto do pai dele e falou: peraí, eu vou matar seu filho. Ainda bem que Gideão tinha um pai mais novo que os caras que estavam ali. O senhor já conhecia o pai de Gideão. E o pai de Gideão falou: não vai matar não. Inclusive, quem quiser matar ele até meio-dia está morto. Antes dele. O pai era mais doido que os caras que estavam falando com ele. Quem quiser tocar nele, fazer alguma coisa, eu mato. Até meio-dia está morto. Até meio-dia está morto. Ninguém toca em Gideão. Por isso que o nome de Gideão mudou naquele dia. Chama Jerubaal o nome dele. Porque eles falaram: se você vê esse nome Jerubaal, o mesmo nome de Gideão. O pessoal começou a chamar ele de Jerubaal. Porque ninguém podia vencer o pai de Gideão, ninguém conseguia matar ele. Falaram: peraí, então ele que se vire com Baal, já que Baal é um Deus forte, ele que se vire com Baal. Então Baal que se vingue de Gideão. Aí chamaram Gideão de Jerubaal, o nome dele. Mas o que eu quero trazer com isso, irmãos, é qual que nós temos investido o nosso tempo e o nosso dinheiro. É isso que nós temos que ver, qual que é a nossa adoração. Para que nós estamos entregando? Qual local a gente passa mais tempo? Qual lugar? Porque é isso que a gente tem que tomar cuidado para não idolatrar, irmãos. Tem gente que chega em casa e já vai para o carro. E limpa o carro, lava o carro, dá cheirosinho no carro, compra peça só para o carro. E compra tudo. A vida do cara é o carro. Vai para trabalhar, volta no carro. Está investindo todo o tempo dele, todo o dinheiro dele só naquilo. Para que nós estamos entregados, irmão? Nosso tempo. Não custa, irmão, pegar 30 minutinhos para Jesus na sua casa. Não custa parar tudo, desligar a TV, celular, Netflix, tudo que tiver ali e falar assim: agora eu vou ler a Bíblia. Que aqui vai ser meu altar é de adoração ao Senhor.
Na minha casa é o Senhor que reina. É notícias do alto que eu quero dentro de casa. Não é essas notícias que estão vindo aí. Aleluia. Por isso, cuidado, irmão. Aonde você tem investido o seu tempo, o seu dinheiro? E a quais locais você mais tem frequentado? Pode ver que a pessoa, quando começa a se afastar da sua família, pai de família ou a esposa, ela já tenta sair do local chamado casa. Ela quer ficar o máximo de tempo possível longe. Local que Deus te deu para sua casa, sua família. Quando começa a pessoa a ficar querendo distanciar, passa 24 horas no trabalho, trabalha mais, busca isso, faz aquilo, chega de casa todo mundo dormindo. Porque o local faz muita diferença, irmãos. Só o local nós vamos passar mais nosso tempo. Por isso, em nome de Jesus, querido, corrige isso. Adora somente a Deus. Tempo de qualidade. Dinheiro investido no lugar certo. Eu não estou pedindo oferta não, irmão. Depois aqui não vai ter o dízimo dos dízimos. Não vai ter a oferta das ofertas. Não é isso. Só estou falando que o seu dinheiro, às vezes, você gastar para comprar um livro, que se você aprenda mais do que para Deus, algo de Deus vale mais de comprar um iPhone de 8 mil. Tem gente que compra um iPhone de 15 mil, mas não compra um livro de 50 reais. Para aprender um pouco mais de Deus. Tem gente que compra um carro de 150 mil, mas não investe nos seus filhos para aprender mais de Deus. Não investe para esse acampamento, para eles irem aprender em algum lugar, aprender algo de Jesus. Aonde nós temos colocado nosso tempo, nosso dinheiro? Que realmente é importante para nós como família, que é o culto da família. Por isso que eu tenho que falar coisas importantes para a família. Importantes. Porque a gente em casa pensa mais em nós, no nosso bem-estar, que vão pensar de nós, no nosso trabalho, que vão pensar da gente, como profissional, tem que estar bem arrumado, tem que estar tudo isso. Quando Jesus voltar, irmão, isso não vai servir para nada. Verdade. Nada. Se ele voltar amanhã, não serviu para nada. O que as pessoas diziam de você não serviu para nada. O que as pessoas achavam de você não vai servir para nada. Por isso, em nome de Jesus, que você possa adorar somente a Deus na sua casa. Amém. Somente a Deus. Não tem imagem, não tem nada lá, Júlio. Não é isso que eu estou falando. Na época de Gideão foi a imagem, para nós é outras coisas. Que não possa ter nada que roube o tempo para Deus. Amém. O seu investimento nas coisas de Deus. Nos locais que você mora, seja para Deus. Amém. Seja para as coisas de Deus. Em nome de Jesus. E por último, não mais importante, a gente vê em Apocalipse que o Senhor fala ali, no versículo 10, disse ainda: não cesse as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue justo fazendo justiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Por isso, irmãos, nós como família, como noiva de Cristo, continuemos a nos santificar. Amém. Continue a buscar a santidade. Esse é um texto meio duro. A gente não costuma pregar sobre isso, que o imundo continue fazendo imundícia. A gente não prega isso, a gente quer que o imundo comece a se santificar. As pessoas que fazem as coisas erradas ou são longe de Jesus, a gente quer que eles venham, mas o texto é muito claro. Na volta de Jesus, querido, se você não subir, continue fazendo, continue colocando, porque não vai fazer diferença. Mas se você está nessa terra ainda, nessa vida santificando, procure santificar, procure santificar. Na sua casa, procure se santificar. Continue na obra que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Ajude a obra que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Nessa obra de preparação, tem hora que o Espírito Santo fala conosco. Seja obediente. Seja obediente. Tem vezes que a gente não tem nada de diferente do Israel do Velho Testamento. Tem hora que você lê Israel, você fala: meu, não é possível, os caras caíram de novo nisso. Tem livro do Velho Testamento que você lê e fala: meu, os caras caíram umas 7 vezes na mesma coisa.
30 anos depois cai na mesa, 40 anos depois cai de novo, 10 anos depois cai de novo, 7 anos depois cai de novo, na mesma coisa, no mesmo pecado. Aí parece, às vezes você sente aquela vontade de falar, poxa, volta no tempo, e alguém fala para eles, meu, para com isso, meu. Volta, é tão simples, para de adorar isso aí. Mas não, eles caem na mesma coisa, e quando a gente vê na nossa vida é a mesma coisa. Se a gente vacilar, a gente cai na mesma coisa, a vida inteira. A vida inteira. E se ninguém falar para nós, ou o Espírito Santo falar, viu, para de mentir. O que você falou foi mentira. Para com isso. E às vezes o Espírito Santo fala conosco, fala o que você falou para o seu marido não é verdade. Você contou uma meia verdade. Às vezes não precisa ninguém falar para nós, nosso coração já vem falando, opa, a história não foi bem assim. Às vezes chega no trabalho, a gente com medo de falar, às vezes aquilo que realmente aconteceu, conta pela metade. E o Espírito Santo às vezes ele fala, nossa consciência, nosso coração fala, não foi bem assim, verdade? Conta tudo. Fala tudo. Porque Ele é a verdade, irmão. O Espírito Santo age na verdade. Assim como muitas vezes Ele fala para nós, não fale nada. Não fale nada. Não é hora de falar nada. Só ouça o que ela está falando, o que ele está falando. Esses dias eu estava com a minha filha e eu comecei a falar com ela tal. Ela gosta de jogo, alguns jogos de internet. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, falou, peraí, joga com ela. Passa um tempo com ela. Entende o que ela está acontecendo com ela. Entende o que ela está vendo. Não fica falando só para não fazer. Ah, tira. Peraí, joga meia hora com ela. Nós jogamos meia hora, se divertimos, não saímos daqui. Parou de jogar aquilo ali, foi fazer outra coisa. Só porque eu acompanhei ela, joguei com ela, entendi, fui no mundo dela, fui na idade dela e falei, poxa, isso aqui não é jogo besteiraiada que estava me preocupando. Esse jogo não tem nada. O Espírito Santo falando para mim, desça até a idade dela. Veja o que ela está vendo, às vezes não é nada, você está só carregando, colocando coisa no ombro dela e não é isso. Aí jogou meia horinha e foi embora, acabou, irmão, só queria jogar com alguém. Se divertir, dar risada e bom. E aí vai fazer outras coisas. O Espírito Santo vai falando com a gente coisas do dia a dia, irmão. Foi assim que a gente vai nos preparando. Às vezes Ele está falando para mim e para você, ouça mais seus filhos. Para de ficar gritando com eles. Não é hora de gritar, é hora só de ouvir, desça até eles. Tem 10 anos, 12 anos, poxa, por que você está pensando nisso? Por que está pensando nisso? Por que você falou aquilo? A primeira coisa que nós como pais fazemos é jogar e falar, não, calma. Às vezes o Espírito Santo está te puxando, então peraí, por que isso está acontecendo? Aí você fala, não, porque minha mãe, meu pai tratavam assim. Tratavam assim. Eu nem falava o porquê, já apanhei. Não é porque ele fazia isso que eles estavam totalmente certos. Agora você é crente. Você tem o Espírito Santo e Ele sabe o que é certo. Se Ele falar para você, pergunte, ouça, entenda o que está acontecendo. Não só tire, não só bata, mas eduque. Eduque. Por isso, em nome de Jesus, irmão, a gente está perto do Espírito Santo e entender o que o Espírito Santo quer para nós, a gente tem que tirar algumas coisas, igual falou de manhã aqui. Quem teve na escola de obreiros, tem coisas na nossa vida que a gente aprendeu que a gente às vezes tem que jogar fora, tem que lançar fora. Parecia que é bom, a sociedade inteira foi bom, mas às vezes o Evangelho não presta, não vale nada, porque Jesus fala outra coisa sobre isso, sobre aquilo que você está querendo, totalmente diferente do que sua mãe ensinou, seu pai ensinou, você viu de exemplo. Às vezes o Evangelho é totalmente diferente. E a gente tem que ficar de acordo com a palavra de Deus. Porque ela que é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. Para nos dar filhos maravilhosos, para nos dar uma esposa, um casamento maravilhoso. É na palavra de Deus. Por isso, em nome de Jesus, querido, santifique-se. Mas não no seu padrão, naquilo que você acha.
certo ou errado, naquilo que a palavra fala, que é certo e errado, aquilo que a Bíblia fala. Não é o seu jeito certo e errado que vai te salvar, é o jeito certo e errado de Jesus que vai nos salvar, que vai nos santificar. Não é a nossa opinião, não é como nos ensinaram, é como Ele disse, é como Ele falou. Ele incentivou e instruiu os seus apóstolos a escrever. É como Ele quer. Em nome de Jesus, continue a se santificar. Faça de tudo para não estar nessa listinha aqui, irmão, que foi falado aqui. Faça de tudo. Tem uma listinha aqui. Os impuros, os mentirosos. Faça de tudo para não entrar nessa lista, irmão. Vigie para não entrar nessa lista em nome de Jesus. Você e sua casa não entrem nessa lista. E por último, irmãos, naquilo que a gente leu, 22:17, busque uma parceria com o Espírito Santo. Seja parceiro com Ele. Ouça a voz do Espírito Santo. Sabe, irmãos, a gente às vezes cria tantos métodos. Eu já vi tanta coisa sobre isso, irmão. Eu já vivi métodos para a gente ouvir a voz de Deus. Vamos ensinar a ouvir a voz de Deus. Isso é ótimo, é lindo. Eu aprendi muito sobre isso. Mas todo mundo que aceitou Jesus como seu Salvador tem Ele vivendo dentro dele. O Espírito Santo está aí dentro. Ele vai te avisar. Ele vai falar com você. E Ele também vai te trazer às vezes para um lugar igual hoje, onde Ele queria falar com você. Ele quer tratar com você. Busque essa parceria com o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Leve isso para a sua família. Leve isso para a sua casa. Mesmo que eles não se convertam ainda, mas em nome de Jesus vão se converter. Nessa parceria com o Espírito Santo até a volta de Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, ao Senhor, em nome de Jesus, para que Ele nos ajude